parece que passou muito tempo. Mas um Pra levantar obelisco... uma parede é mais rápido. mas um obelisco como os egípcios tinham já é mais fácil. Então, mais provavelmente foi um obelisco. Tanto é que a palavra hebraica tsela, se eu não me engano, em aramaico, significa imagem. Aí, olha o que acontece. Aqui tem um ponto interessante no livro, que é o humor com o qual eles lidavam com a adversidade. Hoje, você sabe que a piada, o humor, ela muda de cultura para cultura. Sim. Um stand-up americano, mesmo que você entenda o que o cara falou, dificilmente você vai rir. Porque são trocadilhos próprios daquela cultura e tudo mais. Como era o humor nos tempos bíblicos? Era o exagero. O exagero era uma coisa que fazia as pessoas rirem. Quando Jesus falou o seguinte, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, isso é uma fala bem humorada. Você acha que as pessoas rachavam o bico? Quando Jesus falava isso, as pessoas morriam de rir assim? Imagina. Jesus falou assim, é mais fácil isso. Só que não era um stand-up. É que a relação deles com o humor é diferente do nosso. O humor pra gente é entretenimento. Pra eles, o humor era uma maneira de chamar a sua atenção pra uma coisa importante. Sim. Você entendeu? Por exemplo, a jumenta que fala com Balaão. Aquilo é engraçado, mas é um engraçado que te chama... E realmente, se você está dando uma palestra para um auditório e você joga uma piadinha ali que o auditório ri, você pode olhar que você desarma. Se você chega a um lugar que a pessoa está assim... Eu já fiz isso em auditório, às vezes... Você vai falar, a pessoa está te ouvindo assim, ó. Aí você começa com uma piadinha, aí você já vê que o camarada... Ele já ri, já muda, ele já coloca a postura diferente. Aqui é uma maneira humorada de falar da tentativa do rei. Olha como é que fala. Eu vou ler para vocês. Olha como é que ele faz de propósito. Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais para que viessem à cerimônia do rei. Então o rei reuniu os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos da província para que viesse a imagem do rei Nabucodonosor. Então o arauto proclamou em alta voz: no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da arca, da lira, da gaita de flauta, de todo instrumento, se prostrem diante do rei. Assim, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da lira, do saltério, todo tipo de música, as pessoas se prostraram. Aí o rei pergunta, né? O senhor, ó rei, não declarou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de flauta, de todo tipo de música se prostrasse? Essas repetições incessantes de vários elementos ao longo de todo o capítulo, não é porque o cara... Era engraçado. É uma maneira cômica, é o exagero. Não precisa repetir toda a lista de coisas. Você fala instrumentos. É uma maneira de falar que o rei estava desesperadamente fazer 3 jovens de caráter vender os seus princípios e não conseguia. Você entendeu? Aí então, todos deveriam prostrar. Só um parênteses aqui. Vocês sabem que eu falei que Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. No Apocalipse capítulo 13, de novo, João profetiza que no futuro os filhos de Deus passarão por uma provação semelhante à dos companheiros de Daniel. Porque haverá a imagem da besta. E todos na terra serão ordenados a adorar a imagem da besta e a receber o seu número e a sua marca na testa ou na mão direita. E um grupo vai ficar fiel, como aqui os companheiros de Daniel ficaram fiéis. Só fechei parênteses. Você vê que a coisa vai se repetir. Aí, quando eles denunciam, o rei ainda dá mais uma chance. Aí ele manda todo mundo se prostrar e os 3 companheiros de Daniel ficam em pé. Aí o rei, é mesmo? Então agora eu vou mandar matar vocês. O que seria essa fornalha ardente? Provavelmente era um lugar que faziam tijolos. Os tijolos queimados. E era uma casa que a gente imagina assim, é como se fosse um duplo... casa, como é que fala quando tem um segundo piso? Um sobrado. Como se fosse um sobrado, sem o piso do meio. Imagina uma casa, então, de 6 metros de altura, vazada com um mezanino, tá bom? Ela tinha uma escada pelo lado de fora aqui e uma abertura aqui em cima. E aqui embaixo tinha outra abertura. Nessa abertura, o pessoal entrava e colocava os tijolos empilhados. Botava fogo. Aí botava fogo. E por essa abertura de cima, eles controlavam a temperatura e a vazão de oxigênio para que o fogo durasse. Então, o rei mandou acender 7 vezes mais a fornalha. E aí os homens subiram por essa abertura aqui e jogaram os companheiros de Daniel daqui de cima. E o rei colocou o trono dele lá para que ele pudesse ver o que estava acontecendo lá dentro. Só que aí acontece o milagre de Deus que eu vou deixar você contar. Cara, vamos ler que é melhor essa parte aqui. É muito interessante. Aqui, ó.
Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, logo depois de eles serem jogados na fornalha. Não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam, sim, ó rei. E o rei exclamou, olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. E o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Então, assim, aliás, conta Olha, antes já chama aqui... agora Deus Altíssimo. Deus Altíssimo. Então ele já aprendeu alguma coisa sobre esse Deus. Só que conta também antes aqui que quem jogou eles na fornalha morreu também, né? Foi, Queimado, né? Exatamente. Porque quando Tava deu tão uma quente... labareda de fogo e lambeu Pegou aqueles ele. camaradas, eles acabaram pegando. E aí, olha que louco, cara. E aí onde eu comecei a te fazer as perguntas, né? Eu tava agora discutindo com a Maíra no carro sobre como interpretar essa passagem. Como interpretar essa passagem. Jogou os caras no fogo, os Porque, caras vão morrer. jogou os ficaram caras no andando fogo. Quem jogou eles no fogo morreu. Realmente estava muito quente, labareda, morreu. Eles não morreram, e aí tinha 4 lá, que um seria aqui o anjo. Ou que, para mim seria até Jesus. ou Jesus, né? Que é Também como ele algumas descreve, parece interpretações. o filho dos deuses. Sim, que protegeu eles e tudo mais. E isso aqui acaba virando um grande testemunho, um milagre, mais um milagre para convencer Nabucodonosor ali da existência de Deus, né? E aí, enfim, aí começam então as minhas reflexões que eu vou te perguntar. Ninguém sobrevive a fogo. Assim, ninguém sobrevive. Não. Então, assim, e aí eu comecei, isso daqui aconteceu? Isso daqui foi uma metáfora? Será que foi mais ou menos assim? Porque tem muitas partes na Bíblia que de fato, por exemplo, em Atos, eu estava discutindo sobre isso um dia desses, em Atos, você teve lá o casal, que ele foi lá, Ananias e falou Safira. que fez lá o dízimo, não fez, morreu. Aí chegou a esposa e pegou e falou, morreu. Aí você fala assim, cara, aconteceu? Aí pode acontecer ou não, porque por um lado você pode ter, pela interpretação da época de como no Antigo Testamento as pessoas olhavam para Deus, que Deus é o mesmo, né? Mas a interpretação de como eles enxergavam Deus está refletida na Bíblia ali. Então Deus não mudou, porém as pessoas mudam. Parece às vezes que Deus não fez isso, morreu. Né? E o Deus do Novo Testamento não é bem assim. Sim. Então eu comecei a pensar o seguinte, cara, às vezes, né, quando você vê em Daniel, quando ele mantém os princípios dele e aí uma coisa boa acontece, não necessariamente foi algo tão direto. Às vezes é uma relação simples de, cara, eu respeitei um princípio. E quando eu respeito o princípio, existe uma coisa boa que acontece. E não necessariamente essa história toda é contada na Bíblia, mas numa simplificação, para que a gente entenda, às vezes é um cumprimento de um princípio, né? Então aqui, eu não sei se de fato foi assim. Porém, eu comecei a discutir sobre os vídeos de TikTok que existem. Você pega lá, igual o que estava falando, tem um acidente, plá, era para morrer. Aí você fala, sobreviveu, você fala, milagre. Sai inteirinho. Era para morrer, pô. É certeza que era para morrer. Bate a 300 por hora, é para morrer. Não tem como. Tipo assim, tinha 2% de chance de sobreviver. Aí sobrevive sem nenhum arranhão. Sabe assim? Então você fala assim, era para morrer. Então é um milagre também. Então eu falo, não, mas pera, mas ainda acontecem milagres. Né? Então tem um pouco dessa dúvida. De fato, como que a gente deve interpretar essa passagem? No sentido literal da coisa? Eu interpreto no sentido literal. Eu sei que há teólogos que pensam diferente de mim. Mas eu interpreto no sentido literal a partir de um evento que para mim é literal. A ressurreição de Jesus. Se a ressurreição de Jesus é um evento literal, todos os outros milagres da Bíblia podem ser literais. Mas isso que você falou, mas é o ponto. Eles podem ser literais. Podem ser literais. Porque a gente sabe que tem coisas que são metafóricas. Exatamente. E tem coisas que são literais, Exatamente. né? Mas a gente consegue na Bíblia perceber o que é metafórico e o que é literal. Pelo próprio estilo. Quando Jesus está contando, por exemplo, a parábola do rico e Lázaro, eu vejo que é metafórico. Sim. Mas para mim, isso também é literal, tá? É só o ponto de que alguém pode caraca, questionar. Vamos colocar o seguinte. Pode parecer fantástico demais. Né? Porque tem cristão que fala assim, cara, eu não acredito nisso. Mas é cristão. Mas para esses eu respondo assim, tá. Eu lembro que uma vez, quando eu estava fazendo mestrado, estudando com os jesuítas, eu estudei numa escola que era mais racionalista. E eles achavam que o milagre do Mar Vermelho era apenas uma alegoria, que não houve o milagre do Mar Vermelho. Aí eu lembro que eu levantei a mão, era o professor Beto Lepagnier. E eu perguntei, professor, Maria era virgem quando deu à luz a Jesus? Imagina, toda a sala católica, o único adventista lá. O padre, lógico, vocês protestantes... Não, eu só estou fazendo uma pergunta. Eu também creio que Maria
era virgem quando ela deu à luz a Jesus. A única questão que eu queria perguntar para o senhor é qual é o critério. Porque, para mim, é mais fácil acreditar que o Mar Vermelho se abriu, porque eu posso dar uma explicação naturalista, que foi uma época que estava baixinha a água, de estiagem, alguma coisa assim, do que acreditar que uma menina virgem teve engravidou sem ter a presença de qualquer espermatozoide dentro do óvulo dela, só pelo Espírito Santo. Então qual que é o critério para acreditar na virgindade de Maria e não acreditar aquilo ali? Então, com muito respeito aos que pensam diferente de mim, eu percebo que alguns teólogos, eles escolhem na Bíblia o que é mais é fácil de acreditar e é que ele defende. O que não é, Adão e Eva, não, isso é vou passar vergonha na academia. Então isso aqui é metáfora. Tá certo? Mas a ressurreição de Jesus aconteceu. Não, mas o Mar Vermelho, aquilo é uma metáfora. Não, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a Bíblia não pode ser supermercado que você vai na gôndola e escolhe o que você quer colocar no carrinho e o resto você deixa para lá. Tem um pregador muito famoso, Leonard Ravenhill, que ele dizia: a Bíblia é absoluta ou obsoleta. Você pega o todo ou não pega nada. Então, para mim, o milagre de Daniel é tão histórico como a virgindade de Maria e como a ressurreição de Jesus. E não adianta eu tentar usar explicação racional, nenhum ginecologista cristão vai conseguir me explicar como é que Maria se formou no ventre de Maria. Perdão, como é que Jesus se formou no ventre de Maria. O máximo que eu posso dizer é, por um milagre inexplicável de Deus, o Espírito Santo veio sobre Maria e ela engravidou sem a presença, sem contato com qualquer espermatozoide masculino. Por um poder de Deus. E ela era virgem e assim Jesus nasceu. Da mesma maneira, esse mesmo poder de Deus que engravidou Maria virgem, esse mesmo poder de Deus ressuscitou Jesus depois de morto. E nenhuma ciência vai explicar isso. Sim. Agora, eu não posso cair também no simplicismo de achar que tudo que acontece é milagre. Aí entra aquilo que o Tiago falou. E eu vou usar uma analogia para explicar a diferença de uma coisa para outra. Se você investir bem o seu dinheiro e nos fundos corretos, da maneira correta, você até falou, né? Isso aqui, se você fizer tal coisa, você vai triplicar em tanto tempo, tal. Se você investir corretamente o seu dinheiro, a sua chance de ficar rico é muito grande. Concorda comigo? Eu concordo. E só um pequeno parênteses. Na Bíblia, muitas vezes, o que eu interpreto, não nesse caso da fornalha, mas em outros casos é assim, ó. Vamos supor que tá falando do Tiago investindo, tá? O Tiago, e eu tô registrado aqui na Bíblia, tá? O Tiago, ele começou a investir. Ele foi fiel a Deus. E ele em muito prosperou. Eu poderia dizer que o que é ser fiel a Deus? Cara, eu respeitei os princípios de Deus e os princípios que estão em Provérbios, etc. E como eu investi dessa forma, cara, eu multipliquei minha grana, um monte de crise acertei e tal, e eu ganhei muito dinheiro. E tá certo. Só que na interpretação de hoje, isso daqui é válido para mim. Só que tem gente que fala, não, então foi um milagre, foi Deus que fez isso para ele, que é essa discussão que a gente está tendo agora. Que acho que nem sempre é só um milagre. Exatamente. Né? Eu vou dar essa analogia e vou entrar nesse ponto que você colocou, se você me permite. Então, se o camarada fizer direitinho, ele vai ganhar dinheiro, vai ficar rico.